médica ginecologista. Obrigada. Quantos anos atuando na área? 18 anos. Há Esse ano eu completo 18 anos. E pela primeira vez vindo aqui dar entrevista pra gente. Sim, com o maior prazer eu tô aqui hoje, Que viu? bom, doutora. E queremos que ela possa trazer luz às dúvidas dos nossos telespectadores. Mais um Outubro Rosa. Não é brincadeira o câncer de mama. Uma coisa que as pessoas têm que ter muita consciência, eu sou a doutora Paula Zanotti, sou médica ginecologista, tá? Atuo há 18 anos na área. E uma coisa que as mulheres não têm consciência é que o câncer de mama é uma patologia que está aumentando muito hoje em dia. E a gente tem estratégias hoje dentro da saúde para diminuir esse risco. Você pode ter um histórico genético, familiar, mas hoje a gente consegue reduzir esse fator de risco com mudança de hábitos, controle da alimentação. Isso que eu ia lhe perguntar, doutora, tem a ver muito o fator hereditário, mas essa crescente em razão de péssimos hábitos? Exato, porque assim, você não é só a sua genética, todo mundo tem 15 a 20% de risco genético de desenvolver alguma doença. Então, vamos falar assim, se tem 10 pessoas saudáveis na sua família, e se você continuar enfiando o pé na jaca, você não vai ter nada? Claro que vai. O ambiente, ele torna você em atividade ou não para qualquer risco de patologia, inclusive alguns tipos de câncer. O câncer de mama tem uma relação muito forte com obesidade, sedentarismo, uso de álcool, tabagismo, estilo de vida, uso de toxinas. Então, não é só o estado genético, mas o ambiente em que você vive, o nível de estresse, tudo isso influencia muito na ativação desse risco. Então, as pessoas têm que entender que o rastreamento ele é muito importante, então a gente tem que ter consciência aqui. O câncer de mama, ele é rastreado pela mamografia, pelo ultrassom, pelos exames, o autoexame, mas a prevenção ela é feita com a sua mudança de estilo de vida. Diminuindo esse processo inflamatório, você diminui a ação. Às vezes a senhora no atendimento aos pacientes olha, claro, para a radiografia, para a mamografia, mas tenta esquadrinhar como está vivendo aquela mulher. Exato, aquela mulher que está entrando no climatério, na menopausa e está em obesidade, ela aumenta muito mais o fator de risco do que aquela mulher que está com baixo percentual de gordura, que tem uma vida saudável, ela vai ter muito menos risco. A gente sabe que tem as variações genéticas, tanto que a maior parte das mulheres que apresentam câncer de mama são as mulheres acima de 50 anos. Mas hoje essa idade tem se antecipado muito exatamente por esse perfil inflamatório da população. Então as pessoas estão mais inflamadas, mais descompensadas, consumindo mais alimentos, né, que trazem esse processo de obesidade e inflamação. E isso está gerando ativação e antecipando cada vez mais. E esse processo todo a gente consegue trabalhar se a pessoa tiver consciência da gravidade disso. Ela sabe porque viveu isso. Obesidade não é brincadeira, né, doutora? Exato. E a obesidade ela é um fator de risco para inúmeras outras doenças, inclusive para câncer. Então, hoje a gente tem consciência que o quê? Tudo que você faz pode refletir no aumento ou não desse risco. Então, hoje a gente tem que ter essa consciência. O câncer de mama, gente, em alguns casos, quando o diagnóstico precoce, ele tem uma sobrevida muito boa. Então, o diagnóstico precoce é muito importante. Então, ele é feito nesses rastreamentos que a gente faz na rotina ginecológica. A mamografia, o ultrassom, o autoexame. Mas, como que a gente pode atuar de outra forma mais preventiva? Mudança de estilo de vida. Falando nisso, temos perguntas dos nossos telespectadores. Já pode colocar no nosso monitor a primeira e vem de um homem, o seu João Arroios, que é da cidade de Jaú. Está escrito Bauru, mas ele é de Jaú, terra do Hospital Amaral Carvalho. Só atinge mulheres? Homens também? Homens também são atingidos pelo câncer de mama. Isso são casos mais raros, tá? O homem, assim como a mulher, ele também tem glândulas mamárias, só que em menor quantidade, né, do que a mulher. Só que o homem também pode ser atingido. Só que isso daí normalmente está associado a uma variante genética, algum fator genético muito ativo, porque não é uma coisa comum. Qualquer caroço, prestar atenção, não é normal. Sempre fazer o autoexame, sempre analisar se tiver uma mudança na textura da pele, na coloração. Se você, todos os meses que você for tomar banho, olhar, você se examinar no banho, passar o sabonete, fazer um exame na frente do espelho, olhar, ver se a sua mama está simétrica, se não tem nenhuma retração, nenhuma alteração da textura do bico ou da pele, ou alguma ferida que não cicatriza. Isso são sinais de alerta. Se você perceber qualquer um desses sintomas, procure um médico, seja avaliado. Porque muitas vezes, assim, eu já peguei pacientes, né, idosas,
na maioria das vezes, que elas escondem uma feridinha, outra, quando vai ver um carcinoma inflamatório, um câncer. Passa um guentinho ali, passa um nebacetinho, passa uma coisinha que some. some. Mas não, muitas vezes tem que, elas escondem por preconceito de não se mostrar, quando você vê já é uma lesão grave, né? A Lucimere de Bauru também falando a respeito da questão dos homens desenvolverem câncer de mama. Cristiane Silva de Bauru, realmente produtos à base de soja. Eles podem dar algum tipo de alteração nas glândulas do seio. Ela toma o suco de soja, leite de soja, está até com medo. Então, o que acontece? A soja, ela possui um fitoestrógeno. Então, a soja ela tem um potencial de aumentar... Estrógeno é o hormônio feminino. É o hormônio. São hormônios fitoterápicos, são variantes do hormônio estradiol, só que de origem alimentar. Podem aumentar a produção de fitoestrógenos, tá? O alto consumo, por exemplo, em crianças, tudo pode dar puberdade precoce, virilização precoce. Não que vá desencadear em 100% dos casos, mas o excesso de hormônios em fases em que não são ideais, por exemplo, não na reposição hormonal, ela pode aumentar o risco se estiver associado a esse perfil inflamatório e tudo mais. Mas o excesso de leite de soja pode aumentar alguns hormônios que, por exemplo, o câncer de mama, o câncer de endométrio, o câncer de ovário, são hormônios, são tipos de câncer hormônio dependentes. Então, tanto que essas pacientes que apresentaram algum desses 3 tipos de câncer, elas não podem fazer reposição hormonal, porque elas podem nutrir um novo foco, uma nova metástase, uma nova proliferação. Então, pacientes que têm um risco, o uso de soja não é permitido. A Luzia de Igaraçu do Tietê, todo ano. O autoexame é feito mensalmente, o rastreamento anualmente. Hoje já teve uma mudança que se você vem com 2 ou 3 mamografias consecutivas, o intervalo já pode ser bianual. Então, assim, tudo vai depender do seu histórico e da análise que é feita dentro do consultório para o médico. Então, aí estipular se você pode fazer uma vez ao ano ou a cada 2 anos. Mas o autoexame tem que ser feito com frequência, porque muitas vezes o diagnóstico é feito pelos familiares, pelo marido, pelo filho, quando toca e sente, abraça. E, por incrível que pareça, a mulher, ela não se examina. Por incrível que pareça, a doutora trazendo uma informação como essa em 2024, que nós já temos uma larga divulgação de campanha, não só no mês de outubro, e a dona Marli Miranda de Bauru, a partir de que idade fazer esses exames, mamografia? O autoexame, a partir do momento que a mulher entra no período fértil, a menarque, minha primeira menstruação, ela tem que se examinar. Porque existe uma mudança hormonal, as glândulas podem aumentar, isso pode dar sensibilidade dependendo do dia do ciclo. Na mulher, para o rastreamento de câncer de mama, a partir dos 40 anos já é indicado a realização da mamografia, tá? Em alguns consensos orientam a partir dos 50, só que a gente tem visto que, como está se antecipando muito os casos de câncer de mama a partir dos 40 anos, mulheres que tiveram histórico familiar, principalmente de primeiro grau, mãe, irmãs, com câncer de mama, tem que antecipar em até 10 anos essa avaliação. Por exemplo, se a minha mãe teve com 45, a partir dos 35 anos, eu já tenho que fazer um rastreamento mais detalhado. Porque para pegar lesões precoces, porque a gente sabe que tem uma questão genética muito, muito forte nessas mulheres, tem umas mutações genéticas que podem ser encontradas e essas mulheres podem apresentar antecipação desses casos de câncer de mama. Dona Claudenice, faz 5 anos que não realiza mamografia, está com 55. Até quando deve a mulher fazer esses exames? Não teve caso de câncer na família, mas a mãe dela, câncer no intestino. Bom, aí tem inúmeras questões aqui que eu vou explicar para vocês. Primeiro, faz mais de 5 anos que ela não faz uma avaliação. Não é bom. A gente não sabe qual é o estilo de vida dela, quais são os hábitos, os vícios. Eu não sei se ela tem consumo de doces, massas. Tudo isso pode aumentar o fator de risco se ela está acima do peso. 5 anos sem avaliar é um risco muito alto. Ela tem que estar fazendo uma avaliação mais precoce. O fato dela estar há tanto tempo sem acompanhamento, ela pode ter uma lesão, não perceber, ainda não é palpável, porque lesões acima de 1 centímetro que elas se tornam palpáveis. Então, ela pode ter uma lesão não palpável. Mesmo se ela não teve nenhum caso na família, gente, foi o que eu expliquei. Se você não tem nenhum caso na família, significa que você nunca vai ter? Não. Você não é o seu parente, você não é a sua tia, você não viveu a mesma história que ela, não se alimentou, não cultivou o mesmo nível de estresse que ela. Então, não significa que por ela não ter tido nenhum caso, que você não pode ter. Existem coisas que são individuais que podem
apresentar um risco de câncer, por exemplo, igual eu te falei, desses processos inflamatórios celulares, da obesidade, o sedentarismo. Isso pode ativar um risco de câncer, sim, a pessoa tem um histórico familiar. E o caso dela, ó, se você teve uma mãe que teve câncer de intestino, é extremamente indicado a realização da colonoscopia quando tem parentes de primeiro grau. Pega até a terceira geração para investigação de câncer intestinal. O câncer intestinal é um câncer que tem um alto índice de histórico familiar. Mais uma e a derradeira, da dona Maria lá de Chavantes. Meio que parelha com a dúvida da dona Claudenice. Depois dos 60, precisa fazer a prevenção? Claro que precisa. Primeiro, se você tem 60 anos, você tem uma vida sexual ativa, no caso da prevenção de câncer de colo de útero, você tem vida ativa com parceiro ou trocou de parceiro, você pode ter um risco de câncer de colo de útero, no caso preventivo, tá? Então, você tem que estar fazendo, o que muda é o intervalo, que pode ser até 3 anos, né? Esse intervalo não precisa mais ser anual, mas em relação à mama também, até porque, gente, qual que é o maior índice de mulheres com câncer de mama? Acima dos 50 anos, 60 anos é onde a mulher não tem mais a proteção hormonal que ela tinha nessa fase de vida fértil. E a gente sabe que a mulher, quando ela entra na menopausa, eu sou especialista em reposição hormonal e menopausa. Então, assim, quando a mulher entra na menopausa, essa queda dos hormônios leva a um estresse inflamatório, aumento de gordura abdominal, aumento de risco cardiovascular e risco de câncer. Porque a gente tem uma alteração metabólica que é que esse corpo começa a ter. E isso, mulheres de 60 anos, elas têm maior chance ainda de câncer porque ela não tem mais esse fator protetor. Se ela não tiver em reposição hormonal, maior ainda. Doutora Paula, muitíssimo obrigado, trazendo com clareza, explicando de um jeito que a gente entende. E durante esse mês falaremos bastante de um assunto que ainda tem mulher deixando a desejar no próprio cuidado. Peço licença.